Boa tarde. Ótimo finalzinho de sexta-feira aqui para nós, começando o final de semana. Eu sou a Sanai, muito prazer, eu sou mãe da Vitória, que hoje tem 8 anos e foi diagnosticada com a paralisia cerebral e o autismo do nível 3 de suporte. Mas esse canal não está aqui para falar sobre as deficiências dos nossos filhos. Está aqui para prestar um apoio emocional e falar sobre as dificuldades que nós enfrentamos todos os dias e, claro, tudo com base cristã. Hoje eu vou falar um pouco sobre a microfisioterapia. Eu mencionei ele acho que algumas vezes já em vídeos anteriores e algumas pessoas têm me perguntado sobre essa terapia. E não é para menos, porque é uma terapia revolucionária, na minha opinião. Ao longo desses 8 anos da Vitória, nós tentamos inúmeras formas diferentes. Tentamos aí aquela terapia da constelação, aquela ozonioterapia, né, que é o gás fetal, e tantas outras que agora eu nem vou me lembrar. E particularmente, eu vou falar especificamente nas questões da Vitória e nossa aqui de casa, tá? Foi um dinheiro jogado fora. Agora, a terapia que realmente fez toda a diferença foi a microfisioterapia. Ela foi desenvolvida na França em 1983, porém no Brasil ela é recente, ela não ganhou muita visibilidade ainda. Não é o tipo de terapia que você precisa fazer todo mês, toda semana, então não vai sair tanto assim do seu orçamento se você se programar. A microfisioterapia ela é feita através do toque suave das mãos. Inclusive, somente fisioterapeutas podem se capacitar nessa modalidade. Tem que ter aí um conhecimento, um estudo aprofundado do corpo, porque ela visa tratar patologias tanto físicas quanto emocionais através da memória do nosso tecido celular. Uma vez que o nosso corpo passa por traumas, seja físicos ou emocionais, o nosso corpo registra, o nosso sistema nervoso registra tudo isso. E aí, quando eu falo que ela é revolucionária, é porque não são os traumas somente que você se lembra. São traumas, às vezes, que não são nem seus. Podem ser traumas dos seus pais até que vocês vieram carregando. Podem ser traumas que o seu corpo sofreu durante a gestação, ou com dias, semanas de idade. A gente não se lembra de tudo. Inclusive, nós mesmos mães não sabemos como o nosso filho recebe tudo que ele tem passado. Então não pense você que são somente aqueles traumas que você se lembra, são justamente para saber os traumas que você não se lembra ou nem ao menos teve conhecimento. O seu corpo registra, e olha só que louco, que isso já é bíblico, que tudo é passado de geração para geração. E quando a Bíblia fala isso, não são só as doenças físicas, são as doenças emocionais também. Eu preciso confessar aqui para vocês, tá, gente, que quando a gente fez essa sessão, nós fizemos com a Vitória e também com o meu marido na época, que passava por algumas questões aí do passado dele. É uma coisa que eu quero fazer muito comigo mesmo. Os meus traumas identificados, que eu consegui identificá-los, eu consegui me curar fazendo autoanálise e tal. Mas eu ainda quero passar por outras questões físicas mesmo, por causa de uma rinite, uma asma. Mas na época que a gente fez na minha filha, ela tinha por volta de 4 anos, se eu não me engano, e foi o divisor de águas. Por que nós fizemos na Vitória? A gente dava aí já com um histórico bem pesado de medicações que nada adiantava. Nessa época ela já tinha sido internada naquela ala psiquiátrica. Ela continua em investigação, mas na época o quadro que ela apresentava era extremamente difícil, severo. Ela é acompanhada por uma médica maravilhosa, e quando eu digo maravilhosa, não é porque ela é super legal, tá, gente? É porque ela é boa no que ela faz. Inclusive, ela passou o caso para amigos dela, nós chegamos a fazer consulta com esses amigos aí de profissão que acompanham o caso dela. E ela sempre falou que era uma questão assim que ela nunca tinha visto, os amigos também não. Diante dessa falta de diagnóstico, falta de medicação, falta do que fazer, nós chegamos a ouvir já de uma escola especial que a Vitória não tinha condições de ficar lá,
porque ela tinha que melhorar um pouco o quadro para passar a frequentar aquela escola. Agora imagina como veio essa notícia pra gente. É uma escola especial que não tem condições de educar, de passar ali meio período com a nossa filha. A gente tinha que tentar todas as possibilidades possíveis ao nosso alcance. Pra gente descobrir, na verdade, que muito do que a Vitória carregava, se não tudo praticamente, era emocional. Choquem, nós ficamos chocados com a notícia na época. Eu não vou trazer essa notícia nesse vídeo ainda, mais pra frente eu gravo um vídeo especificamente falando sobre isso, mas era uma questão toda emocional muito pesada que eu e o Rafa não tínhamos nada a ver e nem sabíamos de nada disso. E aí, se você quer ficar um pouco mais passada, depois desse episódio, alguns meses depois, nós fomos procurar ajuda espiritual para tratar essa causa emocional, que era uma coisa que a medicina não alcançava ainda. E não falamos nada sobre essa sessão que nós fizemos de microfisioterapia. E ali no mundo espiritual foi a mesma coisa que nos passaram, o mesmo diagnóstico espiritual. Entretanto, eu tô aqui para falar que a microfisioterapia é ciência pura, não é questão de crença, tá? Foi apenas para colocar que ela também encontra as questões emocionais e espirituais. Porque, de certa forma, não deixa de ser um trauma no seu corpo, que o seu corpo está vivendo. A partir desses toques nas células do seu corpo, no seu tecido, é trabalhado a autocura. Você pode fazer essa terapia a cada 6 meses, mas dependendo do que for, talvez seja o suficiente para você descobrir a causa. São toques super tranquilos. Mãe, se você quiser levar o seu filho por qualquer motivo que seja, ele é muito tranquilo. A Vitória não ficava na época com ninguém, aliás, ela não fica até hoje, mas a profissional que nos atendeu, ela conseguiu fazer isso de forma muito leve, tocando nas costas dela, e a Vitória ficou no meu colo para se sentir mais segura. E é muito tranquilo, a gente não precisou deitar lá na maca, nada. E eu aconselho, recomendo você, mãe e pai, se você vê que o seu marido tem ali algumas questões, os homens são bem difíceis de olhar, eles não querem olhar para isso, para os problemas, eles são um pouco mais reservados quando o assunto são os sentimentos. E até para tratar um problema físico, que não seja só um estresse, uma ansiedade, leva o seu marido, você nem precisa falar exatamente o que é. Fala que é uma terapia que você ouviu falar que é muito boa. Eu vou falar aqui algumas das coisas que ela trata. Tá? Enxaqueca, depressão, síndrome do pânico, transtornos de ansiedade, alterações hormonais, problemas em recém-nascidos, asma, rinite, bronquite, sinusite, alergias em geral, distúrbios do sono, hiperatividade, traumas emocionais, déficit de atenção, dores na coluna, fibromialgia, dores musculares, artrite e artrose e até traumas físicos. E essa é uma pequena lista só do que ela trata, mas pode acreditar, seja por uma dor emocional, seja por uma dor física, procura na sua cidade, no seu bairro ou numa cidade vizinha, porque ela vale muito a pena. Ela dura em torno de 40 a 60 minutos, depende aí da sua queixa, do profissional. Não é muito tempo para dispor, visto que não é todo mês que você precisa dispor desse tempo, tá? Então já anota aí no seu caderninho, no seu bloco de notas, no celular, em qualquer coisa. Microfisioterapia, procura, pesquisa, mas não deixa de se informar e de se cuidar. Nossa saúde em primeiro lugar, para que nossos filhos cresçam saudáveis. Um beijo e até sexta-feira que vem.